Meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde a todos. Que nesse dia 2, que se inicia um novo ano, um ano de esperanças, de luz, e dando continuidade ao tema desta tarde, que é o capítulo 11 do Evangelho, que a Miriam já também explicou, amar o próximo como a si mesmo, e do item 1 e 4, onde nós vamos então dar continuidade ao estudo e continuar os comentários desse tema tão importante que o Mestre nos ensinou. E por ser a primeira palestra, a segunda palestra do ano, a minha primeira palestra, ou seja, o primeiro estudo, onde quem fala é o primeiro escravo da lição, sei o tanto como é difícil amar o próximo como Jesus nos amou. Mas Jesus inicia a sua máxima dizendo: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Isso está em Mateus 22, versículo 37. Amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe o reino do amor, em cuja edificação devemos contribuir. Auxiliamos ao próximo, tanto quanto desejamos ser auxiliados. Cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. Deveres aqui não só o que a nossa profissão impõe, né? Mas os deveres também para com o próximo, de carinho, de amor, de fidelidade, de respeito, de paciência. Porque a boa vontade, ela improvisa o trabalho, improvisa o auxílio, improvisa o amor, improvisa a compreensão, a paciência, o entendimento, o diálogo. Pela boa vontade, nós rompemos as barreiras das burocracias que às vezes são impostas por senões. Não me refiro às burocracias apenas no sentido político, mas eu me refiro à má vontade, que às vezes nós colocamos para resolver um assunto ou resolver um problema tão fácil de ser resolvido. A boa vontade, ela traz luz, ela busca entendimento, porque a má vontade, nós sabemos no livro Pão Nosso, que é a página logo após a boa vontade, traz sombras, traz dificuldades, traz barreiras para que você possa ser útil e construa as suas obras. Porque as verdadeiras obras, meus irmãos, são as nossas ações. Como o Mestre nos ensinou, porque o Mestre, ele amou exemplificando e nos compreendeu. Não devemos cobiçar as coisas alheias, até nos 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai. Moisés como primeira revelação. Não cobiçai as coisas materiais. Devemos cobiçar sim as virtudes. Mirar nos exemplos das pessoas que convivem conosco, que nos dão exemplo de amor, que nos dão exemplo de renúncia, que nos dão exemplo de paciência, de humildade e de servidão. Esses sim, esses que nós devemos imitar, que nós devemos desejar obter para cada um. As virtudes, as boas ações, o bom exemplo.
Vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, porque o estudo é importante e a prática do bem é a exemplificação, a assimilação do estudo do Evangelho. Quando estudamos o Evangelho profundamente, ou seja, quando prestamos atenção naquilo que estamos lendo e refletimos sobre aquilo que foi lido, com certeza nós vamos buscar a interiorização daquele ensinamento do Mestre, do nosso Mestre Jesus, e que, com certeza, dentro da limitação espiritual de cada um, colocar em prática, exemplificar. E como exemplificamos? Com o concurso fraterno, com a paciência e a compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as situações. Na certeza de que poderemos ser convidados amanhã, com certeza vamos ser, a nossa prestação de contas no mundo espiritual. Como nós vivemos? Será que nós servimos o próximo? Ou será que nós só servimos individualmente, cada um o seu eu? Só pensou em si, foi egoísta? Então, meus irmãos, o segundo ensinamento do Mestre para o doutor da lei, para os saduceus e os fariseus, que nessa passagem do Evangelho é bom e interessante falar o item 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se um deles, que era doutor da lei, um deles, para tentar propor esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, Senhor, que é esse que eu vou ler agora. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 e 40. Porque toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Meus irmãos, achando no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel chama de regra áurea. O ensinamento do nosso Senhor Jesus, ele não só ensinou, mas exemplificou. Ele deu exemplos de toda a plenitude do trabalho. Aliás, ele trabalhou com o seu pai, José, na carpintaria, foi digno. Mostrou que o trabalho é digno, que é necessário, né? E, além disso, a abnegação aos pais, o amor, né? Que o nosso governador espiritual da terra, o ser mais perfeito que esteve entre nós, o guia e modelo da humanidade, nos ensinou. E mesmo assim não entendemos a sua mensagem. E quem é esse nosso próximo? O próximo é aquele, cada minuto, aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Então, só com essa frase de Emmanuel, nós já conseguimos perceber por onde começa, por onde inicia a convivência com o nosso mais próximo na vida, que mais aproxima do nosso coração, os nossos pais. Com certeza, no lar, a esposa, o esposo, que são os pais, e os filhos, os parentes e os hóspedes. No templo de trabalho comum, é o chefe e o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública, é o irmão ou amigo anônimo que partilham conosco a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social, o nosso próximo é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador
que é o nosso inimigo declarado, ou se não declarou, é oculto, ou ainda associado de ideias que simbolizam nossos instrutores, ou seja, são aqueles que não simpatizam conosco, encarnados e desencarnados. Amai os vossos inimigos, Jesus disse no Evangelho, porque os amigos é muito fácil amar, mas e os inimigos? Amar não significa forçar a convivência com eles, não. Amar significa perdoar diante das ofensas recebidas, silenciar diante das calúnias e das difamações que são ditas em relação a cada um de nós. Nós precisamos agir como verdadeiros cristãos, como o próprio Francisco Cândido Xavier, quando criança, a sua mãe Maria João de Deus, já em espírito, disse a ele: meu filho, você, porque ele estava na mão da madrasta, que fazia muita ruindade com ele, né? Mas é porque Chico, a gente sabe, ele estava sendo preparado para o trabalho maior que vinha, para o seu messianato, né? Porque ele foi um missionário aqui na Terra, né? Para a sua missão, desculpe, messianato é o mestre, para a sua missão como missionário aqui de Jesus, né? Com certeza foi um missionário e cumpriu a sua missão muito bem. Então, Francisco Cândido Xavier recebe a lição da sua mãe: meu filho, você precisa tomar a água da paz. Vai procurar a água da paz. Procurou na farmácia, procurou na padaria, não achou a água da paz. Depois a mãe dele, no dia seguinte, aparece para ele: meu filho, a água da paz está dentro da casa. Pega um copo com água, um filtro. Quando você receber uma ofensa, uma grosseria da nossa irmã, beba água e fica alguns segundos com ela na boca. Então nós precisamos então, meus irmãos, de praticar a água da paz. Em vez de retrucar, em vez de agredir, em vez de responder, vamos tomar água e ficar com a água na boca, esperando alguns segundos. Funciona. Recentemente eu fiz esses dias. Funcionou. É muito bom, porque evita discussões e desentendimentos que acabam cansando os nossos genitores, que às vezes estão na idade avançada e que precisam de paz dentro do lar. Meus irmãos e minhas irmãs, os santos e os heróis não residem mais na terra. Somos espíritos humanos, uma mistura de luz e de sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Essa luz e a sombra, a luz responde o quê? Às nossas virtudes já adquiridas. E a sombra, infelizmente, ainda são as nossas imperfeições, os nossos defeitos morais, que às vezes querem falar mais alto dentro de cada um. O espírito que ama verdadeiramente encontra 1000 meios de auxiliar a cada instante. E o próximo, na essência, é o degrau que surge diante do nosso coração por abençoado caminho de acesso à glória celestial. Na literatura, nas lições de Jesus, onde a literatura espírita consagra os ensinamentos do Mestre, revive os ensinamentos do nosso Senhor, nós lembramos aqui, para exemplificar o tema de hoje, aquele samaritano generoso, que é a parábola do samaritano, que viajava onde encontra o infeliz, viajava de Jerusalém para Jericó, e que encontra o infeliz todo machucado na estrada, no caminho, que havia sido assaltado por malfeitores e deixado ali na estrada sem ninguém sequer o ajudá-lo. O samaritano vê o infeliz, se enche de compaixão. Mas antes seria bom abrir um parênteses, lembrarmos aqui que nem o sacerdote, nem o levita, que era o ajudante sacerdote nas reuniões, né, do templo, que era conhecedor das leis, nem sequer mexeu uma palha, nem se apiedaram, pelo menos, do nosso irmão. Passaram em bigas e não deram
confiança para aquele irmão que estava ali sofrendo. Mas o nosso irmão samaritano não. Ele não pergunta a sua procedência. Isso o samaritano, para o irmão caído. Ele não se restringe apenas a ficar emotivo com aquela situação. Ele para o seu animal, o seu cavalo, e atende o nosso irmão. Ele balsamiza as feridas com um unguento que ele carregava para parar de sangrar os ferimentos que ele havia sofrido. Coloca-o sobre o seu cavalo e conduz o irmão a uma hospedaria. Seria hoje uma pensão nos dias de hoje. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele. Entra e dispensa-lhe todos os cuidados necessários, ou cuidados especiais. No dia imediato, ao partir, se mostra indiferente. Pague-lhe as contas. Não se mostra indiferente, desculpa. Ele não fica indiferente à situação. Tipo, pronto, já cumpri meu papel, agora não tem mais compromisso com esse moço. Não. Pelo contrário, ele paga as contas, as despesas e deixa mais algum dinheiro para quando ele voltar. Ele ainda compromete a cobrir as despesas até o retorno dele de Jericó a Jerusalém. E ele também não pergunta a sua identidade, não exige tributos de gratidão. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Ele não cobra, ele dá com a mão esquerda, mas recolhe a direita. Ele não cobra, não exige reconhecimento nenhum do seu ato. Deslizado ao irmão. Ao despedir-se dele, o samaritano, despedir-se dele, não prende o beneficiado em nenhuma recomendação. Quando eu voltar eu quero receber meu dinheiro. Não. E no abrigo de que ele se afasta da hospedaria, não fica com demagogia, falando alto, com palavras ou atitudes para atrair as pessoas e verificarem o ato dele. Não, ele faz tudo em silêncio. No exercício e baixinho, né? Falando baixinho para não chamar a atenção dos outros. No exercício do bem, ele ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre que interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Livro da Esperança. Meus irmãos, essa lição realmente não podemos deixar de salientar. Esse ensinamento que Jesus, contando essa história, mostrou o que é verdadeiramente amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. É claro que nós começamos a amar o irmão começando dentro da nossa casa. Porque o nosso irmão é a humanidade inteira. Todos nós somos irmãos perante Deus. Devemos nos amar uns aos outros. E na pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec faz qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Porque amor é caridade, está totalmente ligado. Caridade, inclusive, moral. Benevolência para com todos. O nosso irmão samaritano teve. Indulgência para as imperfeições dos outros. O nosso irmão samaritano teve indulgência, amor com o nosso irmão. Não procurou saber de onde ele vinha, o que ele fez, o que ele estava fazendo, ajudou. E perdão das ofensas. O amor e a caridade são um cumprimento da lei de justiça, pois o amor ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito.
caridade, segundo o Mestre Jesus, é capaz de modificar a criatura em todos os sentidos, tanto a quem oferece a caridade, quanto a quem recebe. Ela é o amor na sua mais alta expressão, é a benevolência conduzindo ao entendimento. A caridade é indulgente, despertando a esperança divina no coração. É o esquecimento das ofensas, transmutando toda a violência em paz para os sentimentos. Quando o Mestre pediu para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, resumiu ele o trabalho da caridade na sua claridade, onde se gera a união de todos os seres da terra. A caridade pura não se restringe somente aos bens materiais. Ela estende em outras direções. Ela salva, porque todo gesto de amor nos leva a Deus e nos faz ver Jesus dentro de nós, sorrindo, porque ajudou-nos a vencer nós mesmos. Desfrutamos a vida pela caridade de Jesus. Em todo trabalho que fizermos, não nos esqueçamos da caridade, pois ela ilumina a vida e nos faz viver na plenitude do amor. A benevolência é tão grande que ela se manifesta de modo diferente para cada criatura, de acordo com seu entendimento. Eis aí a justiça nos caminhos da fraternidade. Não podemos enganar a vida manifestando o que não somos para termos o que não possuímos. O polimento social tem o poder de mudar por fora, mas a intimidade permanece do modo que a evolução atingiu. As mudanças de dentro é que mudam por fora. O que conquistamos são valores eternos. E o que mostramos sem a conquista é breve e o vento leva. A caridade não pode ser aparente, sem vida própria. A verdadeira é a luz do coração, na maturidade da alma. Os que desejam viver na ilusão são como aqueles a quem se refere o Evangelho, que recebem a luz, mas permanecem nas trevas. Para a legítima caridade é imprescindível a fé. Assevera Joana de Ângeles que a caridade legítima requer como requisito imprescindível a fé. E a caridade, diz Joana, é sobretudo cristã. Meus irmãos, e Emmanuel, para finalizar a minha modesta participação desta tarde, caridade essencial, segundo Emmanuel, é intensificar o bem sob todas as formas respeitáveis, sem esquecermos o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. A mão que escreve um livro nobre e respeitável é respeitável e generosa. Todavia, a mão que socorre um doente é sublime e santa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Para terminar, meus irmãos, a gente queria aqui só lembrar uma coisa muito importante, que sejamos indulgentes. Se erramos, roguemos perdão. Vamos ter humildade de pedir desculpas, né? Se outros erraram conosco, vamos perdoar, por que não? Mas é o verdadeiro perdão, que é o esquecimento real da ofensa. Porque ficar instigando ou mastigando a ofensa recebida
não é perdão. O mal que desejarmos para alguém hoje suscitará o mal para nós amanhã. Ódio é fogo invisível na consciência. E para terminar, meus irmãos, quando eu queria pedir licença aos irmãos, o Lucas, na palestra dele, foi tão feliz em cantar aquela música que a gente canta, né, nas escolas de evangelho. E eu vou pedir licença ao Lucas, que é o responsável hoje pelas escolas de evangelho, né? Irmã Cipriana, da Fraternidade Paulo de Tarso, que, se Deus quiser, em breve, nesse ano, estaremos voltando para realizar os nossos trabalhos. Essa vacina chegando, se Deus quiser, nós todos estaremos retornando para essa casa abençoada, que é a Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, a qual frequento lá desde pequenininho, e tem sido para mim de grande valia, de grande importância, pelo espírito necessitado que ainda sou. E a música é Alegria Cristã. Eu não vou cantar porque eu sou desafinado. Não quero passar vergonha com vocês. Vou apenas ler as três. Vamos lá. As 3 estrofes. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos. Não fere a Jesus, nem ofende a ninguém. A nossa alegria, 2 vezes, a nossa alegria é bem do Evangelho. É bem do Evangelho. Vibra e contagia. Vibra e contagia. Da criança ao velho. Da criança ao velho. Mesmo entre em perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com mais alegria. Pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e da harmonia. Com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, se seguirmos o que está escrito nesta música, que cantamos todos os sábados com os nossos alunos da aula de Evangelho, em breve, se Deus quiser, né, a gente realmente estamos todos numa grande nau, numa grande embarcação, onde o nosso Mestre Jesus comanda essa embarcação. Estamos todos no mesmo objetivo, que é evoluir, espiritualmente falando, de dentro para fora, e não de fora para dentro, buscando as conquistas dos valores morais. E peço a Deus que continue nos dando força, continue nos dando inspiração, nos ajudando, porque sabemos que a espiritualidade nos ajuda, nos ampara e nos protege. E somos os aprendizes do Evangelho, e ao mesmo tempo que possuímos uma grande responsabilidade, que é a exemplificação. Porque quando estudamos e falamos, somos escravos da lição e precisamos, todos nós, realizarmos o esforço coletivo de aprimoramento que cada um tem que fazer. Claro que quem vai nos julgar e quando vamos prestar conta, só Deus sabe. E é Ele que tem esse poder. Mas pedimos a Deus força, bom ânimo, coragem, esperança, porque quem tem fé acende a chama da esperança no coração. E que desejo a todos os irmãos e irmãs, não só os frequentadores da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso,
mas extensiva a todos, os familiares, aos amigos, os quais eu tenho muitas saudades. Com alguns eu mato saudade pelo telefone, mas com aqueles que ainda não consegui conversar, desejo a todos vocês um ano, a todos, sem exceção, um ano de muita luz no coração de cada um, de muita paz em seus lares e principalmente de muita força, de muita coragem. Porque com Jesus no coração, com certeza, nós vamos vencendo pouco a pouco as pedras das dificuldades, as provações, porque com fé, com amor e com caridade, vamos caminhar e progredir no nosso aprimoramento espiritual. Um beijo para todos, um abraço para todos e que fiquem com Deus. Um ótimo 2021 para todos. E se Deus quiser, até uma outra oportunidade. Muito obrigado. Fiquem com Deus.